cumprimento a amada igreja nesta noite com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Motivo de muita alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, na presença de Deus, para poder glorificar e exaltar o santo e glorioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero te convidar neste momento a adorar a Deus nesta noite. Estaremos louvando, engrandecendo o nome dEle, que você nesta noite possa estar no seu lar aí, no mesmo espírito em adoração, para que o Senhor venha abrir os céus nesta noite e venha cumprir com aquilo que Ele nos prometeu, amém? Porque Deus é fiel, irmão. Se nós cremos, nós veremos a glória dEle, amém? Curva sua cabeça neste momento. Vamos levantar um momento de oração ao Senhor e clamar para que Ele venha receber neste momento a nossa adoração. Soberano Deus e amado Pai, graças, Senhor, ó Pai amado, te damos, ó Pai amado, neste momento, Senhor. Conhecemos, ó Pai amado, que o Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Por isso, Senhor, estamos aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome. Recebe, Senhor, ó Pai amado, Senhor, a nossa adoração. Visita, Senhor, neste momento este lar. Senhor, ó Pai amado, toca, Senhor, ó Pai amado, nestas vidas, nesta noite. E onde, Senhor, estiver, Senhor, ó Pai amado, alguém, Senhor, necessitando de uma cura, Senhor. Que o Senhor, ó Pai amado, estende as Tuas mãos e venha curar, Senhor. Toca, Senhor, ó Pai amado, do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, ó Pai amado, normaliza esta pressão. Toca, Senhor, ó Pai amado, neste rim, Senhor, ó Pai amado, neste coração, Senhor, ó Pai amado. Que o Senhor, ó Pai amado, venha operar o Teu milagre, pois nós cremos, Senhor, como diz a Tua palavra, Senhor, que tudo, Senhor, ó Pai amado, aquilo que nós pedíssemos crendo, nós receberíamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória, amém. Recebe a vitória, meus irmãos. Aleluia, Senhor. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os
acredito, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Nós acreditamos, ó Pai, que o impossível o Senhor há de fazer em nossas vidas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Projeto no deserto, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Senhor. Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Naraná, 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 naraná. Um povo em pleno deserto e não havia doentes, maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. Naraná, 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 naraná. As pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelos caminhos que seguiam. Que Deus é esse, oh, que está por perto, oh, que fez o seu projeto
paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do nosso Deus, para ministrar a palavra do Senhor ao coração dos irmãos, ao meu coração e ao coração de todas as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo. Antes de nós lermos a palavra, eu gostaria de fazer uma oração para todos os jovens da nossa nação, para todos os jovens do mundo, né, de toda a humanidade, né, todos os jovens da humanidade, né. Estamos vivendo dias difíceis e tem muitos jovens que estão desesperançosos, tem muitos jovens que estão com medo, muitos jovens que estão sem saber o que fazer, confusos, e eu quero fazer uma oração para que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa derramar paz nesses corações, possa abençoar a vida desses jovens. Eu quero orar também para aqueles jovens que estão presos em vícios, aqueles jovens que estão passando por enfermidades, aqueles jovens que estão tristes, angustiados. Amém? Se você é jovem, se você é uma jovem, está passando por essa situação, coloque a mão no seu coração, creia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele pode trazer paz ao seu coração e Ele pode muito bem traçar o seu caminho, fazer o seu caminho perfeito. Amém? E hoje Ele tem uma palavra especial para você. Amém? Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Soberano Deus e eterno Pai, diante de Ti, Senhor, eu quero colocar esse jovem, essa jovem nas Tuas mãos, Senhor, que nesse momento, ó meu Pai, está passando por momentos difíceis, que está passando por um momento de enfermidade, Senhor. Esse jovem, meu Deus, ou essa jovem que está presa aos vícios das drogas, da bebida, do cigarro, da prostituição, Senhor. Pai querido, põe as suas mãos sobre essas vidas, liberte-os, ó Pai, tira-os, ó meu Deus, deste abismo, deste charco, ó meu Deus, deste lodo, que eles possam ser libertos, ó Pai, que eles possam, ó meu Deus, sentir o Teu toque, ó Senhor, que eles possam ser resgatados. Usa os Teus filhos, ó Pai, os missionários, os evangelistas que estão nas ruas, neste momento, Senhor, para resgatar esses jovens, para resgatar essas jovens, Senhor, e que eles possam, meu Deus, voltar à vida, Senhor da glória, e eles possam, meu Deus, mais uma vez, ó Pai, gozar de paz, gozar de esperança. Pai querido, é no nome de Jesus que eu coloco nas Tuas mãos cada jovem, Pai, cada moço, cada moça da nossa nação, ó Pai, de todo o mundo, Senhor, dos 4 cantos dessa terra, alcança, abençoa e liberta, em o nome de Jesus e para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra para os jovens, né? O Senhor colocou no meu coração essa semana, depois que eu vi algumas coisas, alguns comentários de alguns jovens, essa semana Deus me colocou uma palavra no meu coração para trazer a vocês, para trazer a toda a juventude, não apenas da nossa igreja, da nossa congregação, mas todo jovem, todo moço, toda moça que tiver oportunidade de ver esta mensagem. Eu creio que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, vai tocar no seu coração e vai fazer com que você fique cada vez mais forte. Amém? Nessa noite eu quero tratar com os irmãos um texto conhecido, né? É sempre pregado esse texto, né, sobre jovens, né? Um jovem, aliás, 4 jovens muito abençoados e que deram um exemplo maravilhoso de fé, de perseverança e, acima de tudo, confiança em Deus. Eles não negaram a sua fé em nenhum momento, eles não negociaram a sua fé, eles não negociaram de forma alguma. Eles não, além de não negociar, eles não renunciaram todos os mandamentos que Deus tinha dado aos pais deles, que os pais deles tinham passado para eles. Essa história, como você já deve estar imaginando, é de Daniel. Daniel e seus 3 amigos. Amém? Sadraque, Mesaque, Abednego. E vamos prestar atenção, porque eu creio que Deus vai falar algo poderoso no seu coração. Não venho trazer nenhuma revelação nova, é apenas um pouco mais do mesmo, mas eu creio que se você colocar em prática a fé desses jovens, a fé desses 4 jovens, a sua vida vai mudar. Toda essa ansiedade, todo esse medo,
todo esse mal que está sobre a sua vida, você vai ser muito mais forte do que isso e você vai conseguir vencer em nome de Jesus. Então abra sua Bíblia no livro de 1 Daniel, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos, eu não vou ler todo o versículo. Vamos ler alguns versículos. Aleluias. Vamos ler a partir do versículo 5. Mas antes de ler Não, eu vou ler primeiro, depois eu contextualizo para os irmãos. Diz assim, Daniel capítulo 1, a partir do versículo 5. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passaria a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e de Azarias e Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devessem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto vier a acontecer, vocês poriam minha cabeça em perigo. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos para comer somente legumes e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos outros jovens que comem as finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses teus servos. Até aqui, em nome de Jesus. Depois eu vou continuar. Amados irmãos, moço, moça do Senhor, nós aqui estamos diante de um jovem chamado Daniel, vindo eles eram da tribo de Judá, e eles estavam ali na Babilônia, porque a Babilônia havia tomado, Judá havia tomado o seu reino, Jerusalém, teve um grande rebuliço por causa da desobediência, do povo de Deus. O rei Nabucodonosor dominou aquelas pessoas e levou cativo o povo de Israel, parte do povo de Israel. Levou cativo para a Babilônia. A Babilônia era um lugar extremamente idólatra. A Babilônia era um lugar onde não conhecia o Deus de Israel, não conhecia o Deus Todo-Poderoso. Eles serviam a muitos deuses, eles serviam a várias entidades que não tem nada a ver com o Senhor. Então era uma nação idólatra, era uma nação totalmente corrompida. Não conhecia os valores que Deus havia falado para o povo de Israel. Não conheciam. Mas ali tinha alguns jovens. Tinha vários jovens ali. A Bíblia não nos fala assim diretamente, mas como levou cativo uma cidade, muitas pessoas, ali também tinha muitos outros jovens que conheciam a palavra, que conheciam os mandamentos de Deus, que conheciam as leis, sabiam o que deveriam e o que não deveriam saber. Mas, dentre toda essa multidão de pessoas, dentre toda aquela multidão de jovens, esses 4 jovens, em especial Daniel, eles se destacaram perante o Senhor, porque ele resolveu não se contaminar
com as finas iguarias do rei. Trazendo para os dias atuais, quais são as finas iguarias que existem, que os reis, que toda essa sociedade oferece para nós, para os jovens, não apenas para os jovens, para nós adultos? São muitas finas iguarias, mas Daniel, ele colocou no seu coração, né? Ele resolveu não se contaminar com essas finas iguarias, nem com o vinho que ele bebia, porque foi ordem do rei: peguem esses jovens, os mais formosos, né? Ensine-os, né? Se nós lermos mais a partir do versículo 4, ele queria jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, para que lhe servissem no palácio real. E ele falou para o seu eunuco Aspenaz que lhe ensinasse a cultura, e o rei determinou que recebesse uma alimentação diária tirada do melhor. A melhor comida do rei ia ser dada para eles. Mas Daniel, ele sabia que aquela comida, que tudo aquilo era consagrado às coisas que não eram de Deus, as coisas imundas. Como diz a palavra, as coisas que não iam de encontro à vontade de Deus. Mas Daniel, ele resolveu não se contaminar. Então, moço e moça, em pleno século 21, você cristão, você cristã, por favor, tome cuidado. Nós estamos vivendo um momento onde nós estamos afastados do culto. Nós vivemos um momento onde nós não temos mais aquela comunhão que tínhamos antigamente. Nós estamos orando para que tudo volte à normalidade, mas talvez isso possa demorar um pouco. E eu fico imaginando quantos de nós cristãos, por falta de juízo, por falta de sabedoria, não estamos entrando nessas finas iguarias que o mundo oferece. Nós estamos entrando no mesmo contexto que Daniel e os seus amigos estavam. E o pior de tudo, nós conhecemos a palavra, e o pior de tudo, nós sabemos o que agrada e o que não agrada a Deus, e o pior de tudo é que nós, muitas vezes, aceitamos essas finas iguarias que o mundo oferece. E as finas iguarias, aqui, que a palavra diz, eram coisas boas. Era uma carne assada, era a melhor fruta, era a melhor comida do rei. O rei não come qualquer coisa, o melhor vinho, mas Daniel e os seus amigos rejeitaram aquilo, porque eles sabiam que aquilo iria contra a vontade de Deus, iria entristecer o coração de Deus. Então eu te convido, moça e moça, não se corrompa com as coisas desse mundo. O que Daniel fez aqui, ele não quis se corromper com as coisas daquela época, das coisas que Nabucodonosor estava oferecendo. Nabucodonosor, na verdade, ele não queria afrontar a fé deles diretamente. Eles nem sabiam, vamos dizer assim, que Nabucodonosor e aquelas outras pessoas daquele reino nem conheciam o Deus de Israel, não conheciam os costumes. Ele simplesmente pensou, vamos dar o melhor para eles, para que eles fiquem fortes, bonitos e formosos, e que eles possam me servir aqui. Mas Daniel, ele viu muito mais além. Ele viu que ali ele ia se contaminar, ele iria pecar contra o Deus Todo-Poderoso, e ele sabe muito bem, porque ele conhecia as Escrituras, que se ele pecasse contra Deus, muito mais mal viria sobre a vida do povo de Deus. Então Daniel e seus amigos resolveram não se contaminar, para que eles não fossem contaminados e também para que eles pudessem, de uma certa forma, e como eles foram, se nós lermos todo o capítulo de Daniel, como eles foram uma espécie de intercessores para aquele povo, eles foram uma espécie de atalaias para aquele povo, para todo aquele povo que se corrompeu no meio daquela idolatria. Todo o povo se corrompeu no meio daquela idolatria. Todos aqueles jovens que estavam ali se corromperam, menos esses 4. E quando nós, irmãos, moço e moça, preste atenção no que eu vou te dizer em nome do Senhor Jesus. Quando nós
assentamos em nosso coração, agradarmos o nosso Deus, fazermos a vontade dele acima da nossa, agradarmos a ele acima de tudo e qualquer coisa, Deus, ele vem ao nosso favor. Deus, ele transforma aquilo que era o nosso infortúnio em bênção. Deus transformou, se nós vamos continuar a ler alguns outros versículos daqui a pouco, e nós vamos ver o que Deus fez na vida de Daniel, e o que Deus fez na vida daqueles 3 jovens, e o quão importante foi aqueles 4 jovens, sobretudo Daniel, de eles não terem se contaminado. Então, meus irmãos, essa mensagem, ela é atual para os dias de hoje também. Quantas coisas maravilhosas Deus tem para a tua vida, moço. Quantas coisas maravilhosas Deus tem para a tua vida, moça. Se você simplesmente, aleluia, se você simplesmente resolver fazer a vontade dEle. Aleluias. E não é pedir muito. O Senhor Jesus nos falou, tire os seus fardos de si e dê a mim, e pegue o meu que é, porque o meu fardo é leve. É suave e leve. Quantos jovens, quantos moços e moças levam um fardo pesado do vício, da prostituição, a marca do pecado em si, porque não simplesmente não tirou isso e não colocou em Jesus. Então nessa noite, meu irmão, minha irmã, moço e moça, reflita sobre isso. Jesus tem algo maravilhoso para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua vida. Renuncia às coisas que o mundo oferece. Renuncia aquele pedaço, aquele copo de bebida. Renuncia aquele convite. Renuncia essa página da internet. Renuncia essas músicas. Renuncie aquilo que o inimigo oferece para você, meu amado, minha amada. Renuncia, que Deus tem o melhor para a tua vida. Deus, ele tem o melhor para a nossa vida. Aleluias. E foi assim que aconteceu. Ele, a partir do versículo 14, o cozinheiro-chefe concordou e fez experiência durante 10 dias. E no fim dos 10 dias, a aparência dos 4 era melhor. E eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, eles davam legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura, sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de sonhos e visões. Olha só, isso é só o começo, meus irmãos. Se nós continuarmos a ler o que Deus fez com esses 4 jovens, aleluia, isso é só o começo. Eles renunciaram àquelas finas iguarias, eles renunciaram àquilo que Nabucodonosor estava oferecendo. E Deus, ele deu o dobro. Deus, ele fez superabundar inteligência, conhecimento, formosura. Eles ficaram mais robustos, eles ficaram mais fortes do que aqueles jovens que comiam daquilo que não era para comer. Aqueles jovens que estavam ali, aquelas pessoas também eram, vamos trazer para a nossa realidade, eles também eram cristãos, eles também eram o povo de Deus. Mas aqueles 4 jovens, eles recusaram. E Deus, ele fez milagres, Deus, ele abençoou sobremaneira a vida deles. E vai ser assim na tua vida, moço, moça, se você renunciar, se você deixar isso de lado, se você falar, não, eu não quero. Não, eu não quero as coisas que o diabo me oferece, eu não quero isso na minha vida, porque o meu Deus tem muito mais. O salmista diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Aqui, esses 4 moços, eles confiaram em Deus, eles entregaram a eles todos os seus caminhos, eles eram escravos, irmãos. Se nós entendemos o contexto, apesar de eles estarem no palácio, eles eram escravos, eles eram cativos, eles não tinham liberdade. Mas mesmo assim, eles não renunciaram à fé deles, eles não negociaram aquilo que Deus deu para eles. Então não negocia a tua salvação, não negocia a tua fé de forma alguma, porque Deus, ele vai fazer coisas maravilhosas. E passou algum tempo,
Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor. Daniel conquistou a confiança de Nabucodonosor. E Nabucodonosor colocou ele como governador, ele e os seus 4 amigos. Eles foram crescendo, a idade foi se avançando. Quando chegou uma certa ocasião, muito tempo depois, não sei informar quanto, mas eles já não eram mais tão jovens assim. Eles não eram anciãos, mas eles não eram mais tão jovens assim. Uma certa ocasião, Nabucodonosor acordou e resolveu fazer uma estátua para ele. Né? Uma certa vez, ele resolveu, não vou fazer uma estátua para mim, para que as pessoas me adorem. Aí, indo lá para o capítulo 3, né? O versículo 1 diz, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Né? E aqui ele conta, não vou ler todo porque são muitos versículos, senão nós vamos ficar muito tempo, mas era uma estátua enorme dele, né? Então o rei, ele mandou reunir todos os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, todos os magistrados, as pessoas importantes, os conselheiros, todos os oficiais da província, para que viesse a cerimônia de inauguração. Então ali ia ter uma grande festa, né? Uma coisa maravilhosa. E de repente, né? Ele tinha levantado aquela estátua e ficando em pé diante da imagem, né? Nisto o arauto proclamou em alta voz, o versículo 4, ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas. Versículo 5, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de fole, de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. Olha a prova vindo. Olha a prova. Eles no começo, na juventude deles, eles renunciaram, né? As finas iguarias do rei. Deus os prosperou, Deus os colocou eles mais fortes, colocou eles em lugares altos. Aí agora veio essa prova. E agora? Agora era necessário se prostrar perante a estátua de Nabucodonosor. Eles estavam sendo obrigados a quê? A adorar a Nabucodonosor como se fosse Deus. E é um dos mandamentos de Deus, somente adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele dar culto. Olha a prova que eles estavam passando, e continuando. Né? E assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, as pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro de Nabucodonosor. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus e disseram ao rei: o rei vive. O Senhor, o rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse ao som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de fole, todo tipo de música, que todo aquele que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha ardente. Há alguns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores das províncias da Babilônia, quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestaram culto aos deuses, não prestam culto aos deuses do rei e nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Vou parar aqui um minuto. Então aqui aqueles 3 jovens, eles não, de forma alguma, eles prostraram diante da estátua. E ao mesmo tempo se levantaram as pessoas para acusá-los, para levá-lo diante do rei, para que eles pudessem ser punidos. E com isso acendeu a ira do rei. Ele ficou furioso, no versículo 13. Ele ficou furioso, mandou chamar eles, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados à presença do rei. E Nabucodonosor disse:
Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? E olha só o que ele diz no versículo 15. Ele ainda faz uma ameaça. Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira e da gaita, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Ou seja, mediante ameaça. Irmãos, hoje não é diferente. Aqui no nosso Brasil, onde nós vivemos, nós temos paz. Nós não sofremos perseguições. Mas tem muitos lugares no mundo que tem perseguições. Às vezes nós achamos que as perseguições, esse tipo de perseguições, só acontece aqui na Bíblia. Não, tem muitos lugares no nosso mundo, no nosso planeta, onde você não pode adorar a Cristo, onde você não pode adorar ao Deus Todo-Poderoso, ao único e verdadeiro Deus. Existem muitas pessoas que por não aceitarem, por não adorarem outros deuses, elas são torturadas, elas sofrem retaliações, muitos até morrem. Mas essas pessoas são como esses jovens. Essas pessoas são pessoas que têm certeza, que têm convicção, que daqueles que o chamou para uma boa obra é fiel e vai estar com eles. Então, meu irmão, minha irmã, jovem, moço e moça, põe algo no seu coração, mesmo que as pessoas te ameacem, né? Aqui no nosso país, o que eles fazem com a gente? Eles tentam nos humilhar de uma certa forma, eles tentam nos colocar à prova a todo tempo. Não caia, meus irmãos. Isso não é apenas para os jovens, é para nós adultos também, para todo servo e toda serva de Deus. Não devemos ceder às ameaças, não devemos ceder às tentações, não devemos ceder àquilo que o inimigo coloca na nossa vida, não devemos ceder às chantagens. O inimigo, ele é astuto, ele usa coisas muito sutis aqui no nosso país para fazer o povo de Deus cair. E nós temos que estar atentos, nós temos que estar alertas a tudo o que acontece, para que nós não venhamos chatear o nosso Deus Todo-Poderoso, para de repente não chatear um amigo, não chatear um parente. Nós temos que pedir sabedoria para Deus, discernimento para Deus, como eu devo me portar nessa situação. De repente, né, você se vê numa situação que você... Ou você, dependendo do que você fala, você vai ofender outra pessoa, mas se você ceder aquilo que ela está fazendo, você vai desagradar a Deus. Diante desse impasse, o inimigo nos coloca muitas vezes em situações como essa, mas não devemos nos esquecer que tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele nos direciona as palavras que devemos falar. O Espírito Santo nos direciona aquilo que nós devemos fazer. E sobretudo para não desagradarmos a Deus. Mesmo que a nossa atitude, que a nossa recusa desagrade um amigo, desagrade alguém que nós amamos e que ama a gente também. Mas sobretudo, irmão, não devemos desagradar a Deus. Então pense nisso. Medite sobre isso. Em nome de Jesus. E foram o que esses 3 moços, esses 3 homens agora fizeram. Eles não desagradaram a Deus. Eles não cederam à primeira ameaça que o arauto falou. Aquele que não se prostrar vai ser lançado na fornalha de fogo. Depois, né, depois que eles foram denunciados que eles não se prostraram, veio o próprio rei, Nabucodonosor. Chamou a presença deles e fez ameaça. Então agora prostre-se perante a minha imagem. E o que eles falaram? Olha só. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Olha que coisa tremenda. Eu achei fantástico. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e de suas mãos, ó rei. Olha que autoridade.
Em nome de Jesus, irmãos, todos nós, temos que ter essa mesma autoridade perante as tentações, perante as investidas do inimigo. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas nós temos que pensar que o Espírito Santo está em nós, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo prometeu que Ele estaria conosco até o fim da consumação dos séculos. Então não devemos temer as ameaças do inimigo, não devemos temer, irmãos, em nome de Jesus, não devemos temer as investidas do diabo. Muito pelo contrário, nós temos que pedir para que Deus abra os nossos olhos espirituais, que nós possamos perceber as armadilhas e que nós possamos nos portar com autoridade e que nós possamos nos portar com sabedoria. Eles foram ao mesmo tempo ousados em Deus e eles tiveram muita sabedoria no que eles falaram. Além de sabedoria, eles tiveram uma confiança plena em Deus. Eles colocaram Deus, não, se Deus quiser nos livrar da fornalha e das tuas mãos, Ele vai nos livrar. Porém, eles continuaram, no versículo 18 do capítulo 3, mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Meu Deus, que coisa, nós temos que ter, meu Deus, essa convicção, mesmo que nós morramos, mesmo que a gente morra, nós não vamos abandonar a nossa fé. Resumindo, traduzindo aqui o que eles falaram, colocando em outras palavras, mesmo que o Senhor nos mate, mesmo que nós fôssemos torrados ali naquela fornalha, nós não vamos negar o nosso Deus, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Porque eles conheciam o Deus de Israel, eles conheciam o Deus que abriu o Mar Vermelho, eles conheciam o Deus que fez com que todas aquelas bênçãos, aquelas maravilhas lá no deserto, e fora as outras, a muralha de Jericó, todas aquelas maravilhas que Deus fez para o povo de Israel, eles não esqueceram disso. Versículo 19, então o rei Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a eles, e ordenou que aquecesse aquela fornalha 7 vezes mais do que costume. E ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha ardente. Então esses homens foram amarrados, olha aí, eles foram amarrados e com seus mantos e túnicas, chapéus e todas as roupas, eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Então mesmo assim, eles foram jogados ali, naquela fornalha. Eles passaram por aquilo. Mas veja bem, mas porque o rei exigia que a fornalha estava superaquecida, as chamas de fogo mataram os homens que jogaram Sadraque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Acabou, foi o fim. Aqueles 3 homens cheios de fé, cheios de ousadia na presença de Deus, eles foram jogados na fornalha. Mas, aí, em seguida o rei, muito espantado, se levantou e perguntou: ora, não foram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano. Aleluias! E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Já mudou, até o semblante do rei mudou. Meus irmãos, meus amados irmãos, agora, para finalizar essa mensagem, mesmo quando, meus amados irmãos, jovens do Senhor Jesus, moço e moça, mesmo quando tudo parece estar terminado, parece que o inimigo ele terminou, ele conseguiu acabar,
Mas Deus, ele estava no meio daquela fornalha junto com os 3. E eles saíram ilesos, irmãos. E eles saíram ilesos, não sofreram absolutamente nada. E se nós continuássemos a ler, mudou totalmente ali a figura do rei Nabucodonosor. Ali ele falou: não, agora aquele que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será destroçado. Então o que eles fizeram? Com essa atitude, meus irmãos, eles mudaram inclusive o coração do rei. Você quer mudar alguma pessoa? Você quer mudar o coração de uma pessoa? Faça como esses jovens, não negue o seu Deus. Não vai ser negando o seu Deus que você vai agradar alguém, mas simplesmente é você adorando, é você confiando como Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram. Meu amado, minha amada, jovem, moço e moça, guarde essa palavra no seu coração, ponha em prática em nome de Jesus, que eu creio que a tua vida será uma bênção para a glória do teu nome. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem, Pai. Alcance cada uma dessas vidas desses jovens, ó meu Deus, que eles possam ter a vida transformada em Ti, ó Senhor, e que eles possam, meu Deus, guardar e praticar essa palavra em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o amor de Deus, que a graça e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todo o povo de Deus hoje, e todos digam amém. Muito obrigado e a paz do Senhor Jesus.